Sejam bem-vindos a mais um conteúdo exclusivo, uma aula exclusiva aqui para vocês no canal Daniel Lopes e hoje vai ser uma das aulas mais importantes dos últimos tempos, porque a gente vai analisar o que está programado para nós para os próximos dias, meses e anos. Então, vai ser um roteiro de estudo aqui fundamental para você que mora nesse país e para você que quer continuar existindo durante esse período, ok? Então, amigos, como hoje é uma das aulas mais importantes que eu já dei nos últimos tempos, eu gostaria de te convidar para você dar o like. Quando você dá o like, a plataforma entende que você está gostando do conteúdo e continua recomendando para você. Eu gostaria de te convidar também para você se inscrever no canal, caso ainda não seja inscrito. E eu gostaria também de convidá-lo hoje, excepcionalmente, compartilhar esse vídeo. Essa aula de hoje, ela vai ser muito importante para toda pessoa de bem que não quer levar prejuízo com base nas coisas que estão acontecendo, para você que não quer ficar para trás, para você que não quer colocar o seu emprego em risco, para você que não quer colocar o seu sustento em risco, essa aula vai ser fundamental. Então, é muito importante hoje você chamar e convidar os seus amigos, parentes e familiares para essa data, para essa aula, tá? Você pode fazer isso aqui embaixo do vídeo, tem um botãozinho chamado compartilhar. Com esse botão você consegue mandar pelo WhatsApp para a galera essa aula, tá? A gente vai fazer uma análise bem aprofundada. Fiquei até tarde da noite montando esse conteúdo para vocês e o objetivo é sempre te ajudar, beleza? Falar as coisas antes delas acontecerem, mostrar o outro lado da informação e te ajudar a se preparar, esse é o nosso objetivo. Amigos, terça-feira, no final da aula aberta, eu falei para vocês que o presidente Donald iria tomar uma série de atitudes para começar a influenciar o destino da nossa nação para o ano que vem, na aula de terça-feira. Aí o que acontece quarta-feira, na parte da tarde, final da tarde? Foi anunciado pela primeira vez a imposição não de tarifas. Se você olha bem a maneira como o presidente Donald apresenta aquela carta, você vai ver que o que ele fez, na verdade, não foi uma tarifa. Na verdade, o que ele está colocando é uma sanção sobre nós. Então, meus amigos, teoricamente, isso que a gente viu acontecer ontem, essa carta que o presidente Donald mandou, isso é inédito, ok? Nós estamos vendo coisas que nunca aconteceram no nosso país, né? E curiosamente, na terça-feira, eu falei exatamente isso para vocês. Eu falei, o presidente Donald vai tomar atitudes drásticas e ele vai começar a definir o que ele quer para 2026 para o Brasil. E esse projeto, se é que ele existe, vamos supor que existe um projeto do presidente Donald para definir o destino do nosso país. Eu dei o nome desse projeto de Pindorama 2026. Projeto Pindorama 2026. É o projeto dos Estados Unidos para influenciar o destino da nação brasileira para 2026, ok? Então, nós vamos analisar tudo isso que está acontecendo à luz dessa ótica. Então, nesse momento, meus amigos, apertem os cintos, porque começa a nossa aula de hoje. O Brasil, você sabe muito bem, né? Por que, Daniel, você está chamando esse projeto aí dos Estados Unidos tentarem definir o destino do Brasil? Por que você está chamando de projeto Pindorama? Pessoal, o Brasil era chamado de Pindorama, né? Pelos povos indígenas, especialmente os de língua tupi, né? Antes da chegada dos portugueses. O termo vem do tupi antigo, né? E Pindorama significa terra das palmeiras ou lugar das palmeiras, porque na língua tupi, pindó significa palmeira, né? E rama significa lugar ou terra. Portanto, terra das palmeiras ou lugar das palmeiras, né? Por que eles deram esse nome? Porque a região era abundante em palmeiras, né? Que eram essenciais não só para a alimentação deles, mas para a construção e para a cultura também dos povos nativos, tá? E aí, meus amigos, com a chegada dos portugueses, o nome Pindorama ele foi gradualmente sendo substituído pelo nome Brasil, que é a sua tinta da cor vermelha. Só que aí a gente sabe que esse nome, né, Pindorama, ele continuou sendo usado ali como um símbolo, né, ou um nome meio poético, né, usado em contextos culturais, literários, para trazer essa identidade original do nosso país, né? Então, eu coloquei o nome desse projeto, Projeto Pindorama, para a gente lembrar que o Brasil é um dos países mais importantes nesse cenário atual e, na verdade, o Brasil também é, na minha opinião, na minha singela e humilde opinião, o Brasil é o país mais rico do mundo. Pode não ser o mais rico do PIB, mas se você soma as riquezas naturais brasileiras,
o Brasil é o país mais rico do mundo. Aí você vai falar: "Ah, Daniel, mas ninguém coloca no PIB as riquezas naturais". Quem te falou isso? Porque essa é exatamente a proposta do atual secretário de comércio americano para tentar reduzir a enorme dívida de 34 trilhões norte-americana, tá? Que é o Howard Lutnick. O Howard Lutnick é o famoso cabeça da Fitzgerald, um bilionário poderosíssimo de Nova York, que foi o cara que foi escolhido pelo presidente Donald para ajudá-lo a organizar o comércio nesse cenário, tá? E a gente sabe que Howard Lutnick está propondo tokenizar a natureza, tokenizar os recursos naturais norte-americanos, para que eles possam, contabilizando os recursos naturais americanos, terem créditos para usar esses créditos aí para pagar a dívida norte-americana. Perfeito? Então, se os Estados Unidos já estão tokenizando os recursos naturais, se o Brasil fizer a tokenização dos seus recursos naturais, não que eu ache isso bom, porque a tokenização traz uma série de problemas, mas se o Brasil fizer a tokenização dos seus recursos naturais, eu não tenho dúvida nenhuma que a gente seria considerado o país mais rico do mundo. Então, apesar da gente ter uma síndrome de cão vira-lata, da gente achar que a gente é inferior, ou menor, ou menos importante, eu não tenho dúvida nenhuma que o Brasil é o único país do mundo que tem condição de garantir a segurança alimentar do planeta Terra e a segurança energética de boa parte do mundo também. Então, eu já tenho falado para vocês que, se hoje, com essa corrida pela inteligência artificial mais avançada, nós sabemos que isso vai trazer uma demanda gigantesca de energia, né? E o Eric Schmidt, ex-CEO do Google, ele já falou que a inteligência artificial, no futuro próximo, ela vai consumir 90% da energia global, tá? A gente tem uma matéria aqui do site Futurism, e essa matéria diz: antigo CEO do Google diz para o Congresso americano que 99% de toda a eletricidade será usada para alimentar a inteligência artificial. Ou seja, a corrida pela energia, assim como nós vimos naquela série Fallout, né, que é inspirada no jogo videogame, recheada de programações preditivas, a gente sabe que o mundo hoje está correndo atrás de energia para poder alimentar os data centers de inteligência artificial. E quando a gente fala em energia, automaticamente a gente fala em Brasil. Então o Brasil está no olho de todo mundo. Não é por outro motivo que o próprio secretário de Estado, o Marco Rubio está doido atrás da nossa energia elétrica, né? A gente sabe que os Estados Unidos já até falaram em comprar energia da hidrelétrica de Itaipu, e isso pode até atrapalhar o acordo que o Brasil estava fazendo para ficar com o excedente de produção de energia dessa importante hidrelétrica. Então, amigos, muita atenção nesse momento, tá? Tá aí o link, mais um link para vocês. O que a gente vê nesse link? Os Estados Unidos estão muito de olho na nossa energia, ok? Então, é lógico que eles sabem que o Brasil não apenas é uma potência na América do Sul, veja só o tamanho, né, da territorial brasileiro, mas também veja a importância que o Brasil tem, não apenas como uma potência sul-americana, mas uma superpotência em potencial, ok? Existem uma série de estudos que mostram que o Brasil ele tem tudo para ser uma superpotência. E talvez a única coisa a coisa que mais atrapalha o Brasil de ser uma superpotência em potencial é não ter um equipamento bélico mais forte. A gente sabe que, em termos de recursos naturais e economia, o Brasil é uma das maiores economias da América Latina, tem um PIB robusto. A gente sabe que nós somos uma potência energética não só tradicional, mas em energia renovável também, principalmente a hidrelétrica e o biocombustível. A gente tem uma população de um tamanho que permita que a gente seja uma grande potência, né, 200 milhões de pessoas, né, isso traz para a gente uma força de trabalho significativa, uma cultura global que tem a sua influência na música, no futebol, isso nos dá um soft power muito considerável, mas a gente tem uma série de desafios, todos vocês sabem, tem gente que já está colocando, tá? Então, é lógico que dentro da estratégia geopolítica do equilíbrio das nações, as nações não querem que o Brasil se torne uma superpotência, inclusive porque se a gente se tornar uma superpotência, a gente não vai liberar os
poderosos do mundo o acesso a nossas riquezas naturais de forma tão fácil. Então, quanto mais dividido e fraco o Brasil estiver para as potências internacionais, é melhor, ok? Se a gente tivesse se a gente conseguisse vencer todas essas barreiras que as potências internacionais colocam ao fato do Brasil se tornar uma potência global, a gente já estaria comandando o mundo há muito tempo, tá? Mas existe um interesse nisso e por causa disso, muito provavelmente o Brasil dificilmente vai se tornar uma potência global por causa a gente poderia dizer, das sabotagens internas e externas que acontecem para impedir que isso venha ao caso. Perfeito? Então, meus amigos, existe um interesse gigante sobre o Brasil. E o presidente Donald, que teoricamente não conseguiu os seus objetivos, ou não o presidente Donald, a máquina norte-americana que não conseguiu os seus objetivos no horizonte leste-oeste, talvez agora esteja tentando capitalizar no eixo norte-sul. O que significa isso? Os Estados Unidos tentaram assumir o controle sobre Moscou, assumir o controle sobre o Oriente, assumir o controle sobre a Europa Oriental. Para quê? Para ter acesso aos importantes recursos naturais, né? Você sabe muito bem. O que torna a Rússia, por exemplo, um país muito importante? A quantidade de petróleo e gás natural que eles têm, ok? E é lógico que os Estados Unidos estavam de olho nesse petróleo e nesse gás natural, inclusive no petróleo e no gás natural, que existem também no território de Kiev. Mas, como os Estados Unidos não conseguiram o acesso que eles desejavam a esses recursos naturais tão importantes agora na era da inteligência artificial, que, repito, segundo o ex-CEO do Google, o bilionário Eric Schmidt, o mundo vai consumir... A inteligência artificial vai consumir 99% da energia do planeta. Se eles não conseguiram sugar a quantidade de energia que eles queriam da Rússia e do Oriente Médio, eles estão agora de olho no Canadá e de olho na Groenlândia, mas não apenas. Por quê? No início, o presidente Donald já demonstrou o interesse de incorporar o Canadá aos Estados Unidos, você sabe disso. Ele tem dito muito que ele gostaria que o Canadá se transformasse no 51º estado americano. Lembrando que os Estados Unidos, obviamente, né, o nome do país já nos leva a essa ideia. Estados Unidos da América, são vários estados. São quantos estados? Hoje são 50 estados. E ele quer fazer com que os Estados Unidos tenha 51 estados e o Canadá fosse o novo estado. Por que o presidente Donald está de olho no Canadá? Porque, como os Estados Unidos não conseguiram sugar a energia global leste-oeste, horizontal, agora eles estão pensando no eixo norte-sul. Olhando para o norte, eles estão querendo incorporar o Canadá e a Groenlândia. Lembrando que a Groenlândia é comandada pela Noruega. Mas não só isso. Eles não estão olhando só para o norte. Agora eles começam a olhar para o sul também. Então, a estratégia de pegar energia leste-oeste vira uma estratégia de pegar energia norte-sul. A estratégia de sugar a energia do norte já começou desde o início do governo presidente Donald, no dia 20 de janeiro de 2025, quando ele assumiu, e agora começa a estratégia voltando para o sul, quando ele tenta pressionar essa potência sul-americana que é o Brasil, impondo, na verdade, não tarifas. Eu creio que você... Eu falei Noruega, tá? Mas é Dinamarca, tá bom, pessoal? Não fiquem nervosos, tá? Groenlândia é controlada pelo rei Hamlet da Dinamarca, beleza? Então, voltando aqui. Começa agora o Plano do Sul, beleza? O plano para o Sul. A doutrina Monroe 2.0 voltada para o Sul. O que é a doutrina Monroe? América para os americanos. Então agora nós vimos a primeira atitude. Foi a segunda, na verdade, porque o Brasil já tinha 10% de tarifa, tá? Mas nós vemos a primeira grande medida do plano Norte-Sul olhando para o Brasil, com a imposição de talvez não tarifas, mas sanções. Eu eu sugiro você olhar para esses 50% que foi colocado sobre os produtos brasileiros, não como tarifas de exportações, mas como uma sanção através de uma guerra econômica e geopolítica que está sendo colocada, olhando para como estará o Brasil no ano que vem,
ok? Então, nunca olhem essa atitude. Na verdade, deixa eu reformular. Nunca olhem o que está acontecendo aqui e o que os Estados Unidos está fazendo conosco como pontos isolados, como fatos isolados. Deixa eu dizer para você, tudo que vai acontecer por aqui e o que os Estados Unidos farão conosco daqui para frente, isso vai estar de olho no destino da nação a partir de 2026, ok? Tudo que está acontecendo por aqui, que eles farão conosco, está de olho em tentar definir quem estará no poder final de 2026 e início de 2027.